Hoje eu vou receber aqui no estúdio a Anne. A Anne Marinho, ela é nutricionista e hoje ela vai falar sobre mitos e verdades, vai trazer algumas informações para quem pretende emagrecer e na verdade, para quem pretende emagrecer não. O que você deve se alimentar? Como você deve se alimentar? Qual o consumo dos alimentos que você vai fazer durante esse emagrecimento? Porque tem gente que entra numa dieta, mas não sabe como tem que comer, como é que tem que ser os preparos. E ela entende de tudo. Eu tava falando pra ela, eu quero alimento pra engordar. Ela disse, eu também entendo desse assunto, viu? Tudo bem, minha linda? Tudo bom. Mas hoje nós vamos falar quem tá nesse processo de emagrecimento, né? Como deve ser os mitos e as verdades que as pessoas ouvem por aí e, obviamente, o consumo. O que a pessoa deve consumir, como deve consumir. Você acha que na hora do emagrecimento, o preparo é o maior problema? Na hora do emagrecimento, tem sempre uma estratégia por trás, né? Que a pessoa vai seguir para conseguir esse emagrecimento. Tem certos vícios, é um contexto complexo quando fala de alimentação, que a gente tem que ver qual é o público, qual é o contexto para falar sobre o emagrecimento. Às vezes é vícios mesmo, às vezes a pessoa tá só naquilo, não muda a estratégia e não percebe. Não, mas eu como pouquinho. Mas o que você come um pouquinho? Qual a densidade calórica desses alimentos? Sim. E aí a gente vai falar sobre um assunto que eu vejo muitas pessoas falarem, mas eu quero saber se é mito, se é verdade, a história da alimentação light. Ela realmente emagrece ou é um mito? Os alimentos light, eles foram formulados para ajudar, para ajudar as pessoas, o mundo hoje, a se adequar melhor. Ele tira mais ou menos 25% de um ingrediente, seja açúcar, sal, sódio, mas eles vêm com outros conservantes para poder manter o gosto daquele alimento, não deixa de ser um processado, certo? E aí quando tem o exagero desse consumo desses alimentos, acaba que a pessoa entra num efeito rebote. Não adianta nada você consumir alimentos light e comer em altas proporções. Pronto, então é um mito. Eu só como light, mas também como uma bacia de light. Aí não adianta. Um recipiente gigante de light. Não, nossa, você vai comer tudo isso, mas é light. Não adianta. Aí não adianta. Não. A quantidade vai trazer o problema, né? E altos conservantes, aditivos também, isso é muito prejudicial para o corpo em si. Muito bom. E a gente vai falar dessa época tão gostosa, a gente estava agora há pouco falando dos dentes, e agora nós vamos falar de quem está aí nesse processo de emagrecimento. Comer pipoca, comer, por exemplo, um docinho de leite ou uma gelatina durante o dia, de uma certa forma, são alimentos saudáveis para o lanche? Esses alimentos, num contexto do dia a dia, eles não são interessantes. A pipoca, de forma particular, né, falando de cada um em si, a pipoca é interessante quando você faz a forma de preparo dela sem óleo. Tem até aquelas máquinas de pipoca que hoje vendem, né, ali é interessante você fazer ela seco. Quando você coloca no óleo, já não é tão interessante assim. Agora, falando do doce de leite para um processo de emagrecimento, aquele processo individualizado, contextualizado, não é interessante. Muita gente hoje coloca o doce de leite como o pré-treino quando vai para a academia, porque isso vai dar mais energia, mas num contexto de emagrecimento não é interessante. Quer dizer, pode ser bom para o treino, mas não vai ser interessante para quem está num processo de emagrecimento. Aquela pessoa que está na dieta para emagrecer. O doce de leite não vai trazer nada. Vai incentivar mais essa pessoa a comer, né? Exatamente. Eu não sei. Às vezes a pessoa diz assim, não coma um doce antes do almoço, que senão você não almoça. Doce, para mim, nunca foi problema para me impedir de comer. Eu acho que até dá mais vontade de comer. Pronto, você falou uma verdade que é totalmente a fisiologia que explica. Aí é um mito, né? É um mito. Essa história de dizer que comer um doce antes não vai sentir vontade de comer depois é um mito, Não, né? é um mito. Por quê? Porque ele ativa os sinais compensatórios para quem até tem uma compulsão por esse alimento que são os doces. Então vai aí um primeiro, para quem tem resistência à insulina, por exemplo, e não sabe, ele vai fazer com que você não ative aquelas camadas de
É a oxidação de gordura, que precisa ser ali a fonte quando você vai queimar calorias. Então, quando você come o doce, além de você ativar esses sinais compensatórios que você vai querer mais, você não vai ficar só numa colherzinha de café de doce, você vai querer mais doce, você vai querer outros tipos de doce. Você não vai ter esse controle e também você não vai estar proporcionando aí a queima de gordura de forma eficaz. Quando você fala assim, a gente vê que também até o preparo desse doce. Tem gente que prepara o doce de fato, e já tem outras pessoas que preparam o doce sem tanto esse açúcar. Está ali, é mais o leite, né? Até o preparo desse doce também faz toda a diferença, né? E sabe que é bem difícil encontrar um doce de leite sem açúcar, porque eu já tive pacientes, né, que tem essa compulsão por doce, e aí como a gente vai fazer esse desmame sem tirar completa aquele doce, a gente tenta introduzir aquele doce de leite sem açúcar, porque existe no mercado. Só que não é qualquer mercado que coloca a venda desse doce de leite por conta da procura mesmo. E não encontra E pela de uma minha... certa forma, se você for analisar bem também, quando esse doce é feito dessa forma, ele tem que ter muito mais leite, né? E tem que ter um preparo de muito mais tempo. E aí, com certeza, por mínimo que você coloque de açúcar, para o empresário, talvez não vai ter um retorno tão rápido assim como ele deseja. Tem toda uma questão complexa na alimentação. Tem toda uma história, sim, tem com todo certeza. Um contexto. Quanto mais açúcar, mais rápido esse doce é feito, ele fica em maior quantidade, né? Tem isso também. A gente tem alguns itens aqui, e aí outra coisa que me chamou bastante atenção, a gelatina. Eu sou louca por gelatina. Eu pergunto pra você, as gelatinas são interessantes para o emagrecimento e também para os lanches? Da mesma forma como os outros alimentos, tem que ver o rótulo. Primeira coisa que você vai fazer, se você está num processo de emagrecimento ou que você tem alguma patologia que não deva utilizar certos ingredientes, olhe o rótulo, olhe primeiro os ingredientes. A maioria das gelatinas que tem no comércio, ela é rica em açúcar, água e alguns conservantes. As melhores gelatinas são aquelas diet light mesmo, zero açúcar. Mas aí você tem que... por exemplo, aquela que se diz não ter gosto. Só se for aquela do saquinho mesmo, sabe? Aquela que vai transformar aquela mistura que você vai fazer em uma gelatina. Aí sim, essa no caso, não tem. Pronto. Essa gelatina preparada com as frutas, vai depender também do tipo de fruta? Vai depender do tipo de fruta, só que as frutas ainda é a melhor opção para incluir numa dieta. Muito bom, muito bom. Aí nós vamos falar da pimenta e vamos falar do ketchup, por exemplo, mas relacionado a outra situação, uma dieta, por exemplo, como suplemento termogênico. O que acontece? Tem gente que quando vai comer um sanduíche, não vai só o sanduíche. Se você olhar direitinho, é de segundo em segundo ketchup. Ketchup, mas eu tô comendo sanduíche aqui natural. Exatamente. Gente, e pimenta, gente come pimenta como quem come não sei nem o que ali, um azeite. Eu acho incrível o sabor dos alimentos. Eu acho que assim, as pessoas deveriam aproveitar mais o paladar. Sim, deveria a quantidade, né? O paladar de cada ingrediente. Se a pessoa vai comer um hambúrguer tão dizendo, aproveita o paladar daquele hambúrguer, não precisa tanto ketchup. O ketchup, numa viagem que a gente estava fazendo agora, por exemplo, a gente até viu um sachê de falso ketchup, mentira, acredita? Verdade. Sim, os ingredientes eram só água, vinagre e açúcar. Água, vinagre e açúcar, gente. E colocava ali um corante só para dar cor. E vários aditivos. Assim, isso aqui não é ketchup. Aí em outro lugar que a gente foi comparar, né? E o verdadeiro ketchup, o primeiro ingrediente, tomate. Então o verdadeiro ingrediente do ketchup é tomate. Depois que vem água, depois que vem açúcar. Agora você imagina a quantidade de pessoas que têm comido esse ketchup falso. Exatamente. Ele tem uma textura diferente, né? Até porque o tomate tem época que não tá baratinho, não. Não. E aí fica mais acessível para os consumidores ou restaurantes comprar o falso ketchup, né? Mas o melhor mesmo é optar pelo aquele ketchup que tem menos ingredientes, menos conservante e mais tomate. É mito ou é verdade que a pimenta, se você comer de uma certa forma muita pimenta, você abre mais o apetite? A pimenta, gente, eu acho ela maravilhosa. Por quê? Porque ela é rica em um composto chamado capsaicina, que é, de certa forma, termogênica.
e ela também ajuda vários benefícios da nossa saúde. Só que é preciso consumir com moderação. Tendo outras pessoas que têm algumas restrições também, como gastrite, hemorroida, refluxo, não pode fazer o consumo de jeito nenhum desse alimento. Então, depende do contexto em que ele está sendo aplicado. A capsina, que vem do composto da pimenta, ela é termogênica, ela ajuda bastante. Pode incluir na sua alimentação quando você não tem nenhuma dessas patologias envolvidas. Bom, ainda falando da pimenta, o que a gente percebe que é o ardor dela está mais na semente. Digamos que você tira a semente e acrescente essa pimenta sem essa semente. Ela vai continuar com o mesmo benefício? Com os mesmos benefícios? Assim, depende muito, né? Depende muito. Eu acredito que todo alimento ele deve ser consumido por inteiro em relação também à pimenta. Sim. Tirando a semente ou não tirando a semente, a pimenta, ela sim, vai ter seus benefícios. Muito bom, muito bom. Comer 2 carboidratos, pode? Pode sim, gente, eu até recomendo. Mas vamos Olha lá, ali. quais são esses carboidratos que Sim. pode? Na fase de emagrecimento, por exemplo, as pessoas amam arroz, é cultura. Aí eu gosto de arroz e gosto de macarrão. Aí já, quando é para emagrecimento, não pode. Para você que quer engordar, pode. Até certo ponto. Mas para quem quer emagrecer, eu sempre coloco, né? Arroz, uma porção de arroz, só que outra porção de batatas, que são raízes, que demora mais para ser digerido no organismo e ali vai favorecer o emagrecimento. Tem que saber o que é, na verdade. Tem né? que Por saber exemplo. o que é. Quando é carboidratos refinados, como arroz, macarrão, farinha, aí não pode unir 2 carboidratos refinados. Mas se for um carboidrato complexo, como as batatas, raízes, misturado com um pouquinho ali de arroz, é perfeito. É uma combinação perfeita. Muito bom. Vamos entrar na festa junina e nos alimentos da festa junina. Para quem tá fazendo esse preparo, esses cuidados e quer emagrecer, aonde é que ela tem que ter cuidado com a alimentação junina? Gente, a festa junina é até uma afronta falar, porque a Porque festa junina você quer comer tudo, você olha pra tudo, você quer comer tudo. representa as nossas comidas típicas, né, do Nordeste. De Então, verdade. afronta eu, como nutricionista, falar que você não pode comer. Gente, Você até pode, mas... eu digo sempre para os meus pacientes, chegou essa época, se divirtam, coma com moderação, opte por proteínas, um espetinho, um pouquinho de Marisabel primeiro. Não vão primeiro para os alimentos palatáveis como paçoca doce, como mingau. Vão por último para essas opções, porque aí vocês vão já estar saciados. Aí vocês vão comer pouco das outras opções mais doces, entendeu? Só que como, gente, vocês têm que fazer o plano alimentar de vocês tudo direitinho, todo ano. O medo também faz engordar, né? O medo, As a pessoas ansiedade. dizem que a ansiedade, um pouquinho que você vai comer já ajuda ali também, o psicológico. Essa questão é mais psicológica mesmo. Quando você tem um equilíbrio, quando você vive atividade física, sono regular, hidratação, você não precisa ter medo. Se as pessoas dizem que existe até a gestação psicológica, né? E o pior que existe. Existe a gestação psicológica, imagina se você botar na cabeça, hoje eu não posso comer isso aqui, não posso comer isso aqui, eu vou comer só um pouquinho disso aqui. A pessoa já se olha no espelho e já se vê enorme, só pra comer aquele Aí é o pedaço. chamado estresse oxidativo. Olha aí. Porque a pessoa passa por um estresse mental, vai virar inflamação no organismo e isso tudo favorece o ganho de peso. Nem tá gorda, tá inchada. Também. Pode acontecer Pode isso também, acontecer. né? Muito bom. Nós conversamos aqui com a Anne Marinho, que é nutricionista, muito boa, falando sobre esses assuntos. Os melhores profissionais a gente traz pra cá. E aí você vai deixar o seu Instagram pra quem tá assistindo. Gente, o meu Instagram é @nutri_Anne Marinho. Vocês podem estar lá me seguindo, que eu também dou super dicas de outros assuntos pertinentes. Ah, vai ser muito bom. Ah, eu ainda fiquei com uma história do mito e a verdade relacionada à água e alimentos, pra quem tá para quem tá emagrecendo. Assim, em que contexto, água e alimentos? Você comer e beber água. Tem Pronto. pessoas que dizem, olha, eu bebo água o dia todo, seja na hora de me alimentar ou até mesmo em outros horários. O que a gente tem que alentar? Na hora de grandes refeições, eu peço para evitar beber água por conta do refluxo, mas somente por conta disso. E só na hora da alimentação. E só na hora da alimentação. Beber ali 30 minutos depois, para não causar refluxo. E também porque quando a gente vai se alimentar, a água ali toma espaço no nosso estômago. E aí acaba influenciando. E dependendo dos alimentos também vai inchar, né?
Também. Tem que ter cuidado. Obrigada.